Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes e gratos a Deus por participarmos de uma festa tão bonita, onde a adoração é intensa e a chamada para que Deus esteja dentro em cada um de nós é motivadora para estarmos aqui radiante, agradecendo a Ele por essa tão rica oportunidade. Eu quero nesta feita ler um versículo no livro de Gênesis, capítulo de número 48, na palavra de Deus. E o versículo de número 1. E aconteceu depois disso, dessas coisas, que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Somente o início do capítulo que se encontra o tema nesta noite, que fala do nosso patriarca Jacó, da herança, do que Deus proveu para a sua vida, que enriquece a nossa fé e os nossos corações. Estamos gratos a Deus por recapitular e vivenciar a história de Jacó, de Isaac, de Abraão, que é, na verdade, a nossa bússola para caminharmos entendendo que Deus, Ele traça a nossa história. É Ele quem escreve a história de cada crente. A chamada fé é algo que a gente não consegue compreender, mas a gente consegue saber que é Deus que faz. E a Bíblia diz que Deus, Ele trazendo a Abraão a chamada fé, ainda muito distante, na Mesopotâmia, quando ainda se encontrava com Tera, sendo uma civilização muito próspera, porém muito distante de Deus, berço do politeísmo, de adoração a deuses. Talvez isso deva-se ao nome de Tera, que significa lua, adorando assim os astros, onde prevalecia a idolatria, o paganismo. Mas Deus, que não tem distância nem medida para chegar e atrair o homem a si, a Bíblia diz que Ele causa um desconforto em Tera, para que deixe aquela terra e parta com a sua família, até chegar em Harã. E chegando naquele local, o Senhor fala com Abrão, que ainda é muito distante, e o chama de uma forma muito simples, muito clara, sem tantos mistérios como às vezes a gente tenta imaginar. Mas o Senhor é muito óbvio quando fala com Abraão e diz: sai da tua parentela, da tua terra, para um lugar que eu te mostrarei. E firmado nesta promessa, Abraão sai da sua terra. Já o seu pai já não existia, e ele parte com a sua família, sem saber para quê, nem para onde, mas absorvendo a palavra que Deus lhe declarou. E a Bíblia diz que ao longo do caminho, ele levanta altares que fala de comunhão, de ligação, de aproximação com Deus. Ele levanta altares, ele cava poço, ele levanta uma tenda. O poço fala de sobrevivência, a tenda fala de abrigo e o altar fala de comunhão. E ele vai assim rompendo a caminhada, chegando a um destino desconhecido. Isso vai a cada dia fazendo uma aproximação, até que Deus pode chamar Abrão de meu amigo. Isto demora anos, demora dias, tem história escrita, porque o evangelho pregado hoje é um evangelho de facilidade, é um evangelho sem experiência vivida própria, mas o evangelho traçado na Bíblia Sagrada é um evangelho de estrada, é um evangelho de caminhada, é um evangelho de altares levantados, de poço cavado, de tenda armada, de estaca de pé. Isto muda toda a visão da geração atual,
que está apegada ao rápido, ao volútil, ao passageiro, a não dar valor às coisas. Mas a gente entende que na vida ou na chamada de um homem de Deus tem história para ser contada, tem decisões para ser tomada, há bifurcações na estrada para ser decidida, há momentos que a gente não entende se é para a esquerda ou se é para a direita, a dúvida permeia o coração e a interrogação chega a questionar: será que foi Deus mesmo que me chamou daquele lugar para andar como doido, sem parafuso, neste deserto perdido, ou é coisa da minha mente, do meu coração? O que será que aconteceu? Mas o Senhor renova a sua palavra, fala com Abraão e diz para ele: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Aleluia. Porque eu não lhe chamei para um labirinto, eu lhe chamei para lhe abençoar, para multiplicar a tua descendência, para abençoar a terra onde tu colocar a planta do teu pé, porque a terra que tu pisar eu te darei, a minha bênção estará contigo, aonde tu entrar, aonde tu chegar, o que tu decidir eu vou junto contigo, o que tu abençoar eu abençoo. Aleluia. Mas quem se fizer inimigo teu é inimigo meu. Aleluia. Glórias. E Abraão parte entendendo o quê? Que Deus fala de aumentar, de multiplicar, de uma posteridade como? Mulher estéril, o tempo vai passando, e o tempo e o homem é sempre o inimigo das promessas de Deus, porque o tempo cansa o homem de esperar, de não ver, não há nada que possa trazer a certeza de que ele vai fazer o que está falando, e é o que está acontecendo na vida de Abraão, que Deus fala de que a sua descendência vai ser como a areia da praia, como as estrelas do céu, e o homem não tem um filho sequer para ver a promessa de Deus se realizar. Logo então não faz sentido, não é lógico. Isto mostra que a fé e a lógica são extremo, não é pelo que se vê, não é pela vista que crente anda, é baseado unicamente na palavra de Deus, não precisa ver fatos. O que se vê não é fé, porque a promessa de Deus é impossível para acontecer para aquele homem, não tem como isto acontecer, mas Deus fala de uma herança, fala de uma bênção, fala de uma chamada dele, foi ele que principiou esta aliança, porque o princípio é sempre dele, o homem não tem condição alguma de atentar para Deus. A Bíblia diz que ainda no ventre informe, foi ele quem viu, foi ele quem escreveu, foi ele que carimbou, foi ele que selou a história, e ele quem principia essa história que a gente fica sem entender onde vai dar. Desespero chega, dúvida chega, e tantas questões chegam, mas isso faz parte de uma história que Deus é o autor, é Ele quem conduz, é Ele quem leva, é Ele quem dirige. E dirige para quê? Dirige para quê? Dirige para levar Abraão até adiante, mudar o seu nome de Abrão para Abrão, que significa pai de multidão. A sua esposa Sarai, ele dá o nome de Sara, que é mãe das nações, e ele prossegue mudando, conversando, tratando, cuidando, fazendo crescer, amadurecer. Porém, jovens, crescer dói.
Mas a caminhada continua, e nesta caminhada de incertezas, erros acontecem, precipitações nas bifurcações acontecem, nem por isso a promessa de Deus cai por terra. Quando Abraão sente que não tem como acontecer, ainda que Sara ajuda para que a sua crença e a sua esperança caia ao olhar na vista e ver que não tem como acontecer, eles então tentam dar um jeito de ajudar a Deus e entender que talvez, quem sabe, tomando uma serva, entrando a ela, gerando, concebendo um filho, quem sabe que desta maneira Deus pode cumprir aquilo que tem prometido com um jeito humano, com uma lógica segundo a mentalidade do homem. E Deus diz: não é desse jeito, eu disse que sou eu que vou fazer do meu jeito, da minha maneira, não precisa da sua ajuda, da sua intervenção, do jeito humano que complica, que atrapalha. Deus é soberano e faz tudo certo. Mas não é por acaso que os erros e as falhas estão aqui. Está aqui para mostrar que os heróis da fé não são super-heróis que a mídia mostra. São homens como qualquer um de nós, falhos, que caem, que tem suas fraquezas, suas limitações, mas o poder de Deus, ele está dentro, em cima, além das fraquezas do ser humano. Ainda que Abraão e Sara teve momentos de vacilos, de negar que Sara era sua esposa, tentando se esconder de fome, de crise, do caos, de crise econômica, política, e tenta disfarçar a verdade, trazendo a mentira, com medo que o mal possa lhe acontecer, esquecendo a promessa de Deus que declarava: onde você entrar eu vou junto. Faraó não pode lhe tocar. E dentro do Egito, Abraão tem a necessidade de dizer que Sara não é sua esposa, para preservar a vida, cuidando que o mal podia acontecer. Ele também toma Agar como sua mulher, gera um filho que é Ismael, que Deus cuida de uma maneira particular, especial, mas a promessa de Deus declara: esta não é a minha promessa, não é este o herdeiro, não é esta a herança, não foi assim que eu lhe falei. Você fez assim, eu estou aqui para te levantar, para te perdoar, para te ajudar, para te mostrar que eu não preciso da tua ajuda, mas eu vou fazer o que te prometi. A Bíblia, a poderosa palavra de Deus, ela é viva. Isto fala da graça, do amor ilimitado, que a nossa mente não alcança. Mas Deus é o Deus que vive antes que a terra existisse. Foi Ele que colocou o fundamento da terra sobre as águas, e sobre as águas Ele existe, e o mundo não compreende como é isto. Aleluia. Tenta trazer uma ciência qualquer, de um evolucionismo barato, mas o Senhor é o Criador do universo. Aleluia. Foi Ele que chamou Abraão. Ainda que os anos diante de um corpo humano maltrate e machuque, mas Deus está conduzindo a história de Abraão, conduzindo pela estrada da vida, e não está escrito nas páginas sagradas por acaso. A Bíblia não é um livro de uma biblioteca qualquer, porque a Bíblia não é antiga e nem moderna, ela é eterna, ela é a palavra santa e inerrante de Deus. Esta palavra fala conosco. Lê a palavra de Deus, a história de Abraão, de Isaac, de José, é ver Deus dizendo: veja como é que eu faço, entenda como é que eu trabalho, sou eu que conduzo a história, sou eu que faço amanhecer, sou eu que faço anoitecer. Enquanto a terra durar, vai existir inverno, vai existir verão, vai existir primavera, e o homem não pode mudar. Pode se mudar o dinheiro, pode mudar de real para qualquer outra coisa, para cruzado, para real, para marco, para dólar, mas as estações ninguém muda, porque o controle é dele.
Aleluia. Ele chamou Abraão para ser seu representante na terra, para lhe dar o dom maior, como disse Paulo, um tesouro e um vaso de barro, uma herança que ninguém pode roubar. E essa herança é o próprio Deus, é a vida, é Deus dentro do barro, para anunciar ao mundo a presença de Deus dentro de Abraão. Abraão precisava ser representante desta fé. Como anunciar uma fé sem conseguir enxergar a fé? Como declarar que Deus multiplica e dá filho a uma estéril, quando dentro de casa Sara não gera? A promessa continua dizendo: vai acontecer, e nada acontece. Como pregar que Deus faz se nada está feito? Como dizer que Deus abre porta de emprego, quanto mais se bate a porta está fechada? E ele diz: diga que eu sou a porta, e que eu abro porta e a porta fechada. Como pregar que Deus cura, quando a enfermidade arde e maltrata, e Deus diz: eu quero lhe usar para dizer ao mundo que eu sou o Deus que cura? E o camarada doente, estraçalhado, e Deus dizendo: você é meu instrumento na terra, você é meu instrumento na terra dos viventes, para dizer que eu curo. Aleluia, aleluia. Crente chega triste, abatido, angustiado, e Deus diz: diga ao mundo que eu sou alegria, que eu sou renovo, que eu sou graça. Aleluia. A Bíblia diz que ele arranca força da fraqueza. Não se explica, mas é exatamente o que Deus é. Até que Deus conduz Abraão a Moriá, onde ele, depois de conduzir Abraão por diversos caminhos e conceder o filho da promessa por nome de Isaque, quando nada poderia acontecer, Abraão já é impotente, velho, com 100 anos de idade, Sara com quase 90 anos. Eu não estou contando uma ficção, isso é fato, essa história é real, e a gente olha como se fosse um filme que se assiste, mas Sara tinha 90 anos, Abraão tinha 100 anos, quando Deus abriu a madre de Sara e lhe deu um filho. Isso é verdadeiramente impossível, e é de impossibilidade que o nosso Deus é perito para quebrar o que não pode acontecer e fazer acontecer. Porque se for para falar do que eu e você pode fazer, a gente conversa lá do terraço, mas nós estamos aqui em um congresso adorando a Ele, para dizer que Ele faz o que ninguém pode fazer. Glória a Ele, porque Ele é o que ninguém pode ser. Aleluia. Glorificado seja o nome de Deus. E a Bíblia diz que aquele filho da promessa, que lhe recebe o nome de Isaque, riso, alegria, de uma espera constante, de anos, que muitas vezes se acreditou que não ia acontecer, mas Deus faz acontecer. E depois que acontece, Deus ainda cria situações para dizer a Abraão: agora o filho que tu tem, leva até Moriá e me oferece. Isso é totalmente complicado. Deus complica, mas explica. Ele anda na contramão da psicologia humana. Dá para você entender? Eu não entendo nada, mas eu estou falando de Bíblia, e Bíblia é desse jeito. Você entendeu direitinho? Deus disse a Abraão que ia dar um filho a ele, e que esse filho seria a herança, o descendente de uma multidão. O camarada já não tinha possibilidade alguma de ter um filho, e quando tem, Deus diz: agora eu quero que você me sacrifique o teu filho em Moriá. E a Bíblia diz que Abraão vai com o coração dolorido, seguindo aquele caminho, declarando que vai sacrificar naquele monte. O livro de Hebreus diz que a sua fé gritava dentro dele que Deus é poderoso para até das cinzas trazer Isaque de volta. Mas ele traz a única esperança, o amor que ele tem. Ele está declarando assim: eu entreguei a Deus o que não é meu, na intenção de ganhar, porque eu não posso perder. Aleluia. Você entende? Eu entreguei a Deus o que não é meu, na intenção de ganhar, porque eu não posso perder.
E quando a gente não pode perder, o único caminho é entregar a Deus. Foi isso que Abraão fez. Ele não podia perder o filho, a herança, a promessa. E Deus diz: me entregue teu filho. Ele disse: o único caminho para não perder é entregar aquele que é verdadeiramente dono de Isaac. Aleluia. E ele sobe a Moriá, e a Bíblia diz que ele faz tudo direitinho. Ele prepara aquele altar para imolar o seu filho de verdade. Não era um cenário de brincadeira, era fé em ação, dizendo a Deus: eu te conheço por nome, tu és o El Shaddai, que me arrancasse do paganismo, da idolatria, do passado. Tu mudasse a minha história, tu me fizesse te ver. Eu não cheguei em Moriá de graça. Aleluia, aleluia. Eu cheguei em Moriá por uma longa estrada, e a estrada que tu me fizeste caminhar me faz chegar em Moriá e declarar para os meus medos, para a minha dúvida, para os assombros maiores: o meu Deus é o Deus que provê para si a solução do problema. O meu Deus é o Deus que tem provisão na hora certa. Só que para dizer isso tem estrada, para dizer isso tem marcas. Abraão não chega de paraquedas em Moriá. Abraão não chega de mágica, dessas coisas que acontecem por aí, que a gente fica impressionado, como alguém estava ali, de repente já é tanta coisa. Mas Abraão chegou debaixo da palma da mão de Deus, sentindo cada caminhada, cada dia, cada amanhecer, cada anoitecer, e perguntando a Deus quando vai ser. Mas quando ele chega em Moriá, ele grita bem alto: tu és a minha bandeira, eu te conheço, eu posso ficar firme nesta terra, que eu te conheço por nome. Tu és o Deus Todo-Poderoso, que mudou a minha história, que mudou o meu rumo, que mudou o meu norte. E eu sei que tu és poderoso para da terra, para do pó, trazer Isaac de volta. Aleluia. Chegou o objetivo de Deus. A herança estava completa na vida de Abraão. O legado estava declarado. Podia passar o bastão adiante para Isaac. Podia agora Abraão morrer, descansar, porque o que Deus queria era chamar Abraão para fazer uma descendência que levasse o seu nome adiante. Está declarado, está mostrado, está revelado um amor sólido, um amor que não é momentâneo, baseado no que recebe, nas bênçãos que se pode querer ter, mas está baseado no que Deus é, está baseado no Deus que se conhece cara a cara, onde se declara para ele: se tu fizer, eu estou aqui para te adorar. Se tu não fizer, eu sei que tu és o Deus que provê, porque eu te conheço pelo teu nome. Aleluia. Esta é a base de todos os livros da Bíblia, não só de um, mas de todos. O livro de Abacuque, ele começa fazendo uma pergunta a Deus: Deus, por que, Deus, o justo prevalece sobre, o ímpio prevalece sobre aquele que é mais justo do que ele? E ele termina o livro dizendo: eu não entendi nada, Deus, daquilo que comecei te perguntando, mas sem entender, eu quero te dizer que pode faltar as vacas, as ovelhas, os frutos, mas eu vou te adorar, eu vou te louvar, eu vou pregar a tua palavra, eu vou estar no meu posto de vigia, porque eu sei que tu é Deus soberano, que o homem não entende. Porque se tu coubesse na cabeça do homem limitado, tu não era Deus, tu era fantoche, tu era um boneco. Mas o homem não consegue te entender por completo, porque tu és ilimitado, tu és soberano, tu és dono, é tu quem manda, é tu quem faz, é tu que desfaz. Aleluia. E a promessa de Deus e a bênção de Deus para a vida de Abraão era esses pés firmados,
Era essa estrutura que podia vencer os desafios da vida. Essa estrada de história que conduziu Abraão até Moriá, mas ele pode louvar a Deus independente das circunstâncias que abraça a sua alma em noites terríveis. Ele pode passar isso adiante para Isaac, que ensina sim para os seus filhos e vai levando este legado adiante, porque a promessa de Deus na vida de Abraão era que aquilo iria passar para os seus filhos, para as suas gerações, até chegar nos dias atuais. E a Bíblia diz que Isaac não demorou em falar, em ter e exigir aos seus filhos que não casasse com mulheres cananeias, mas buscasse mulheres, moças que adorassem o mesmo Deus, para que junto pudesse imitar Abraão, o patriarca, de levantar o mesmo altar, de adorar o mesmo Deus, de falar a mesma língua, de não ter uma divisão dentro do lar quebrada, como Esaú fez em buscar mulheres cananeias, que eram mulheres que adoravam tantos deuses fantoches de pau, de pedra, e sendo assim a adoração não era verdadeira. E Isaac, por ter tomado lições de Abraão, ele tinha um coração sincero, íntegro, e conhecia a lei de Deus, pois isto é avivamento. Avivamento é sentar na mesa e trazer à memória a lei, a promessa, a herança do Pai Celestial. É um legado que se é deixado, é muito mais do que uma formatura que é brilhante e que é importante na vida secular, mas uma herança muito maior é poder sentar os jovens, a mocidade, a igreja, e falar do Deus de Abraão, que toma a vida do homem, conduz por caminho que ele não conhece, mas o homem não se perde, ainda que não tenha bússola nem GPS. Deus sabe por onde está guiando a tua vida. Aleluia. Nada está errado, vai dar exatamente aonde Deus quer. Pode parecer uma bifurcação tremenda, você pode não estar entendendo esta contramão, mas Deus tem o controle de tudo. Pode parecer que deu errado, mas nesta noite eu quero te dizer que deu errado para dar certo, porque Deus tem as diretrizes finais. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que o mesmo problema acontece na vida de Isaac. A mulher também é estéril. Naqueles dias era muito comum este tipo de problema acontecer com aquele povo, e Deus estava sempre a fazer milagre. Mais uma vez ele entra naquela história, abrindo a madre de Rebeca e lhe dando filhos, desta feita gêmeos. E a Bíblia diz que eles brigavam no ventre da mãe, e Rebeca passa a perguntar a Deus: que é aquilo que acontece? Deus fala, Deus responde. E ele fala com Rebeca dizendo assim: dentro do teu ventre tem duas nações, e o menor dominará o maior. Eu quero te dizer que em meio a tantas mentiras, a tantos falsos profetas, a tanta heresias, a gente fica um crente tão medroso, com medo de acreditar que Deus fala, que Deus faz, que é verdade. Há tantas mentiras expostas que a gente não acredita no Deus de Abraão, que se manifesta, que se revela, que chega junto e que diz para a crente: sou eu que estou agindo, que estou entrando. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele fala, que ele responde, que ele chega. Se tem mentira, eu não quero saber. Eu quero saber que tem verdade, que tem Deus, que ele é verdadeiro e que ele está vivo. Labracanas turig mintia foriga. Labracharia da braçúbria da canaia. Aleluia. Aleluia. Quem quiser mentir, usar máscara, disfarçar e enganar, não é novo, sempre teve. Mas Deus existe e fala a hora que Ele quer. Aleluia. Aleluia. A mentira aparece para esfriar a nossa crença.
E a gente vê tanta coisa acontecer que a gente não acredita. A gente fica um crente formal, não acredita no poder, não crê no batismo com o Espírito Santo, porque já tem escola de línguas estranhas que ensina língua para quem quiser, e quem quiser aprender, pode ensaiar, pode decorar. Porém a língua que o Espírito Santo manifesta da igreja é outra coisa, é o dom espiritual, é Ele quem usa, é Ele quem batiza, é Ele que queima com fogo a vida de crente para ter os pés firmes na rocha. Aleluia. Aleluia. Foi isso que João declarou quando perguntaram para ele: você é o Cristo? Ele disse não. E por que você batiza? Ele disse: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Tem quem diga que o Espírito Santo foi lá só no dia de Pentecostes, no capítulo 2 do livro de Atos. Mas a Bíblia diz que Paulo, quando chega em Atenas, ele pergunta aos irmãos que estão ali, que já receberam a palavra: em que batismo foram vós batizados? E eles disseram: no batismo de João. Já receberam o batismo no Espírito Santo? E eles perguntaram: o que é isso? Recebam agora, em nome de Jesus, falem em outra língua, em nome de Jesus, o Espírito Santo que batiza com fogo. Aleluia. Aleluia. Pode clamar e apelar, porque Jesus batiza. Foi uma vigília, uma noite de madrugada, que eu ainda nova convertido dobrei os meus joelhos e disse: Deus dos céus, eu não vou imitar, eu não vou dublar, eu não sei fazer isso, mas se tu quiser me batizar, eu estou aqui. O céu se abriu e Deus me mostrou visão dos céus, me batizou com o Espírito Santo, e eu sou testemunha ocular que Ele batiza com fogo. E ele falou com Rebeca e disse: tem 2 gerações dentro deste ventre. E a Bíblia diz que chega Jacó, agarrando ao calcanhar do irmão que sai primeiro, Esaú, cabeludo. Jacó significa agarrar, tomar no calcanhar. Ainda que alguém diga que é enganador, usurpador, isso faz parte da vida. A vida torna a gente o que a gente não é. Há um escritor que diz: eu não sou assim, eu estou assim. É as pessoas, é o meio, situação que vai mudando a gente. Às vezes a gente cansa de apanhar, a gente fica rude, fica brabo, a gente vai mudando devido a situações, circunstâncias, e a gente não é, a gente vai se tornando. E a Bíblia diz que Jacó, ele tornou-se, devido a tantas coisas, uma pessoa com o desejo de ganhar, de ser abençoado. Estava nele o desejo da primogenitura, o direito de ter o direito maior da casa, de representar o pai, de ficar no seu lugar depois da morte. E a Bíblia diz que Esaú despreza muito cedo quando chega em casa, e Jacó, que é o homem que está sempre em casa e faz um bom guisado vermelho, cheiroso, e Esaú diz para ele: me dá deste guisado. Ele disse: eu troco pela tua primogenitura. E Esaú diz para ele: de que me serve em uma hora de fome logo a primogenitura? Este logo prova o valor que tinha para ele, a responsabilidade, os direitos, a qualidade de representar aquela casa. Era nada, era um homem mundano, um homem que não tinha ou não queria ter responsabilidade. Mas Jacó, apesar dos apesares, ele tem a sua visão voltada em querer ter, em querer ser, agindo assim como Abraão, que toma caminhos diferentes, fora da vontade de Deus, tomando Agar para ter um filho com ela, descendo ao Egito e mentindo que Sara é sua mulher, dizendo que é sua irmã. Jacó também tem seus erros, tem suas fraquezas. Troca a primogenitura no momento de fome pelo um prato de guisado, usa de um disfarce para tomar a bênção que parece que é do seu irmão, quando seu pai, na hora da morte, diz para Esaú: agora pois, toma tuas armas, a tua arma e a tua aljava, saia
ao campo e apanha para mim alguma caça. E a Bíblia diz que Esaú vai, mas enquanto ele vai, a mãe escuta e diz assim: meu filho, teu pai está nos últimos dias e mandou teu irmão ir ao campo tomar uma caça para que ele coma e abençoa. Antes que ele chegue, eu vou preparar um guisado do jeito que ele gosta. Tu, pois, pega os pelos, as roupas do teu irmão, para que ele possa sentir o cheiro, e apalpando perceba que tu não é liso, mas é cabeludo, e te der a bênção da primogenitura. Negócio combinado, tudo certinho. E a Bíblia diz que ele entra. Isaac é cego, mas porém está lúcido, e ele pode entender. Diz: como é que eu te mandei agora e tão cedo tu voltasse? E Jacó, na sua artimanha ou na sua sabedoria, como alguém pode dizer, ele diz: é que assim que eu saí, o Senhor me mandou uma caça ao meu encontro, que já preparei e está aqui do jeito que o Senhor gosta. Isaac disse: isso não pode ter sido assim tão rápido. Vem aqui para que eu te cheire, para que eu te apalpe. E ele começa agora a tocar em Jacó e percebe que verdadeiramente o moço é cabeludo, o seu cheiro é o cheiro do campo. E mesmo estranhando alguma coisa, ele diz, tirando as provas dos 9, eu percebo que verdadeiramente o cheiro é o cheiro bom do meu filho Esaú. E realmente o teu pelo pode comprovar que não é Jacó, é Esaú. Ele levanta a sua mão e ele declara a bênção e determina que Deus te dê do orvalho do céu e do fruto da terra, que teus irmãos sejam teus servos e que tu domines sobre eles. E agora está a bênção determinada sobre a vida de Jacó. E ele diz: onde tiver a planta do teu pé, Deus entrará contigo e te abençoará. Todos que te amaldiçoarem, o Senhor amaldiçoará. É o Senhor quem vai amaldiçoar. Se aquiete e deixe com Deus. Mas os que te abençoarem, a bênção de Deus estará com eles sobre a sua vida. E a Bíblia diz que assim que ele termina de decretar a bênção sobre a vida de Jacó, Esaú chega com o guisado pronto e diz para Isaac: aqui está meu pai, a bênção que tu, aqui está o guisado que tu me pediste para que me abençoe. Ele diz: como foi isso? Que já veio alguém, já me deu guisado, eu já comi, já abençoei. E a Bíblia diz que Esaú chorou amargamente, pedindo a Isaac que lhe desse alguma bênção, mas ele declarou: eu já dei tudo que tinha aquele que veio e levou primeiro, porém a tua habitação será longe das terras fértil, tu habitarás e tu viverás da tua espada. Isso se cumpriu na vida dos edomitas, que é a linhagem de Esaú. Enquanto isso parecia que estava tudo terminado, realizado, alguém conseguiu do seu jeito, da sua maneira, mas acontece que de uma hora para outra as coisas viram de perna para o ar, e Esaú disse: eu juro que assim que meu pai morrer, eu mato. E a Bíblia diz que Rebeca então forma conselho com seu marido e diz: Jacó está na época de casar, e para que ele não tome mulher cananeia como fez Esaú, vamos mandar a casa do meu irmão Labão para que ele tome uma moça de lá, e o nosso coração não fique desgostoso pela imitação que ele possa fazer como Esaú. Sabe o que acontece? Isaac diz: envia, manda, e manda com a minha bênção. Ela estava mandando por 2 motivos: primeiro, porque não queria que ele casasse com uma mulher cananeia; depois, porque ela conhecia o coração de Esaú, que estava determinado a matar o seu irmão. E parece que Deus está alheio e não existe nessa história, mas eu quero lhe dizer que Deus está no controle das coisas, e Ele traça uma estrada para Jacó. E o que parece perdido, ameaçado de morte, saindo um jovem mimado pelo carinho da mãe, totalmente agora, sem todo o apoio familiar, ele parte para a casa de parentes em terra distante. A Bíblia diz que ele chega em luz, toma uma pedra, deita a sua cabeça, e Deus diz: agora é você e eu. Aleluia. Agora é a nossa história, começa aqui. Dentro de casa era uma coisa, agora é só eu e você. Vai chegar esse momento.
você vai parar em luz. Tem uma idade de ilusão, de fantasia, que a gente pensa que a gente resolve do nosso jeito. A gente vê o mundo resolvendo tão rápido. Tudo que quer faz, se não der certo desfaz. E é este mundo aí que é tão rápido, as coisas se resolvem de um jeito tão prático. O mundo resolve, crente é diferente. Aleluia. Deus está na esquina esperando. Aleluia. E assim como ele esperou Abraão e guiou pelo caminho, chega a vez de quem tem a bênção, de quem tem a chamada. Tem Deus na vida e Deus vai junto. E com Deus o negócio é estreito. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele bota aquela pedra só para descansar, ele vê uma escada com o anjo subindo e descendo. E o Senhor falando com ele disse: Jacó, aleluia, eu sou o Deus de Abraão, que fiz uma promessa com ele. Eu sou o Deus do teu pai Isaac, sou o teu Deus. Vou te abençoar por onde você andar. Vou lhe dar pão, não vou lhe deixar morrer de fome. E lhe prometo que vou lhe trazer vivo da Silva para essa terra. Sabe o que significa isso? Que Satanás pode se levantar, mas na tua vida ele não toca. Está guardada, está escondida, está preservado. Você é meu. Aleluia. Se levante que a nossa história começa aqui. E aqui você vai saber os frutos de uma grande colheita. Vamos embora? E a Bíblia diz que ele vai. Chegando em Harã, ele vê a Rebeca, e o seu coração logo, a Raquel, e o seu coração logo enche de amores por aquela moça. Ele vai então para a casa do seu tio, que durante um mês ele foi uma visita excepcional. Você sabe o que é uma visita? Visita é aquele negócio que você levanta e é aparência, todo mundo só trata bem, é um docinho para cá, é uma aguinha gelada para cá. Mas vamos adiante. Depois de um mês, Labão disse assim: não é porque tu és o meu parente que vai ficar assim de graça. Tem trabalho para você, você trabalha e eu te pago. Depois de um mês você deixa de ser visita, eu sou patrão e você é meu empregado. Está entendendo? Eu já ouvi dizer assim: em casa dos outros nem para comer doce, porque durante até uma semana é muito bom, mas depois de um mês não lava um prato, não vai à cama, não vai à casa, não faz nada. Está pensando que está em quê? Eu sou o patrão e você é o empregado. Aleluia. E Labão agora teve que encarar. E o salário não era o que ele pensava. Mas quando ele propõe casar com a filha do seu tio, ele 17 anos de trabalho. Vai encarar, e Jacó disse: estou aqui para isso. Foi para isso que eu vim, para mudar a minha história. Aleluia. Eu vim para aqui para casar com uma mulher, porque os meus pais não queriam uma cananita. E se Deus me enviou para aqui e encheu o meu coração de amor por esta moça, o preço eu estou pronto para pagar, tá mesmo? Depois de 7 anos, lá vem a cobrança de um prato de guisado que ficou na marca da história, porque Deus perdoa, mas Deus cobra pelos erros que a gente comete. Aleluia. Às vezes a gente entende que a gente erra, depois a gente vem para o culto e pede perdão e está tudo certo. Mas não é bem assim. Entre cada pecado cometido com consciência plena, eu quero te dizer que a correção de Deus chega e chega chegando. Quando o homem vem do mundo do pecado, Deus diz que quando chega aqui, ele é uma nova criatura. Os pecados é jogado no mar do esquecimento e aí está tudo certo. Mas crente é diferente, peca com cinismo e pensa que Deus vai se enganar com uma oferta grande. Aleluia. Eu vou para lá, dou uma oferta boa e Deus vai ficar alegre. Você está enganado. Deus quer o teu coração e a tua vida. Aleluia. Eu faço um sacrifício de louvor, eu canto 100 hinos e está tudo resolvido. Deus disse: se tiver alguma coisa para consertar, primeiro conserta o que está errado, depois vem e me oferece o louvor, depois vem e me oferece a tua oferta, porque eu quero a tua oferta com você junto. Aleluia. E a Bíblia diz: depois de 7 anos de trabalho por uma moça, o seu sogro resolve
durante a noite da festa, naquele escuro, sem energia, todo gato é pardo, como se diz, em vez de Raquel ele leva Leia. Só de manhã é que Jacó foi ver que foi enganado, não era a moça desejada, mas estava ali a mais velha, e o sogro ainda coloca em pauta, é porque aqui tem lei, não se casa mais nova antes da mais velha, se quiser é assim. Por quê? Porque aqui você não está mais na casa de papai e mamãe, que mamãe ajeita as coisas para você, não. Aqui quem manda sou eu, porque aqui é terra de Labão. Aleluia. Para todo Jacó Deus tem um Labão na história. Se preocupe não, que você pode ter ganhado uma, duas, se achando que enganou, que fez chorar, que maltratou, que derrubou. Você vai se encontrar com Labão na história, e ele vai dizer que a moça é mais 7 anos. Aleluia. E quando ele casa com sua amada, com a moça que o seu coração estava totalmente cheio de amores, ele já tinha vários filhos, e Raquel ainda demora tanto, também com o mesmo problema. Você vê que a história se repete, e se você ler, você vai se identificar em linhas, em pontos, que você vai ver Deus trabalhando na sua vida, e dizendo: eu sou o Deus de Abraão, camarada, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu estou nessa noite para te dizer que eu, Senhor, não mudo, eu sou o mesmo. Estão te contando um evangelho fraco, prega evangelho fraco quem quer, porque evangelho é poder que transforma o ser humano. Aleluia. É o Deus que vive e vê. Aleluia. E a Bíblia diz que depois de 14 anos ele casa com a sua amada, e multiplica o rebanho de Labão sem igual, a cada dia enriquecendo o patrão, e ele não tinha nada para dar aos seus filhos, ainda era tido como ladrão. Por que será? Os filhos de Labão chamavam ele de ladrão, de enganador, de traidor, e ele trabalhando, ralando e perguntando: eu não entendo por quê. Isso é uma história, é uma caminhada. Existem coisas que a gente parece que esquece, mas Deus está tratando, está curando, está ensinando, está levantando e dizendo assim: você entrou aqui quebrado, mas eu vou tirar daqui com outro nome. Você não vai ser mais Jacó, e para mudar de nome tem que mudar de caráter. Eita, que negócio difícil. Aleluia. Aleluia. Sabe, de vez em quando aparece alguém que diz assim: me agrado de você, do jeito que você é. Deus diz: me agrado e quero você, mas do jeito que você é, não, do meu jeito. E para ficar do meu jeito, a gente vai ter que dar uma amassadinha para entrar na forma. A gente vai bater de um lado, vai espremer do outro, vai esticar de um jeito, mas você vai encaixar na minha forma. É do meu jeito, é da maneira que eu quero, não é como o sistema dita, não é como a vida está lhe mostrando. Eu tenho um encontro para você. Aleluia. Você vai entender que existe casa de Deus, como disse Jacó. Verdadeiramente aqui é Betel, é casa de pão, é casa de Deus. Verdadeiramente Deus fala, ele sobe, ele desce e se encontra com o homem, e tem encontro marcado na estrada da vida. Aleluia. Como eu lembro quando uma madrugada, sem ninguém, sozinha, aquele casebre de tauba estourou e ele chegou. Aleluia, aleluia. E eu não imaginava que o caminho era tão estreito. Mas a gente está indo e ele é grande. Aleluia. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. E Labão tenta mudar o salário de Jacó, enganando constantemente, deixando sem direitos, sem riquezas, sem nada. E Deus diz para Jacó: você lembra que eu disse que ia te abençoar?
diga para ele que agora, de hoje por diante, você tem filhos, precisa dar uma vida para ele, precisa custear, precisa cuidar, e para que você não saia daqui sem nada, a partir de hoje tu vai separar o gado, os listados, os manchados, vai ser teu, e o liso é dele, e eu vou te dar uma estratégia de guerra, vou entrar na história, e vou fazer você sair daqui enriquecido. Chegou com a mochilinha nas costas, com a roupa do couro, mas tu vai sair rico com uma grande fazenda. Aleluia. O tempo passou e Jacó agora começa com Labão dizendo que várias vezes ele mudou o salário dele, enganou as coisas que tinha dito para ele, não podia continuar desse jeito. E Deus diz para ele: tome a vara da amendoeira, do álamo, coloque dentro da água, porque quando os animais vierem beber água na fonte, e assim que vê aquelas que estão para dar cria, as suas crias vai nascer listado, malhado e manchado, salpicado, e esses vão ser o teu. E a partir de então não tinha como se explicar como era que as ovelhas, os gados nasciam então manchado, e começavam os filhos de Labão a dizer: é ladrão. Mas Jacó podia dizer: você não viu que foi diante do seu pai que fizemos essa aliança para separar, e ele disse que queria o que era liso, e eu fiquei com um malhado, porque na época era quase nada. Então ele aceitou que os meus fossem listados, os malhados, e ele aceitou porque acreditou que não ia aumentar. Mas Deus tem uma surpresa nas águas para mudar as coisas, para multiplicar o gado, para enriquecer Jacó, e para dizer a ele: arrume as malas, porque é hora de voltar para casa. Aleluia. E Jacó sai, aleluia, perseguido por Labão, declarando que roubou o que ele tinha, mas ele sai com ordem divina no tempo certo, com medo ainda de morrer pela mão do seu irmão que tomou a bênção, que ficou irado, declarando, jurando que ia matar. Deus disse: levante e vem, acredite na minha palavra, foi eu que lhe disse que estaria com você, e é hora de adentrar na terra, de assumir o controle e conquistar o que eu te prometi. Aleluia. Mas antes, vamos para uma reunião no Vale do Jaboque, e a Bíblia diz que Jacó desce, e naquela madrugada, seu coração tremendo, ele coloca os exércitos, as fazendas na frente, para dizer para Esaú: meu senhor, é tudo teu, é tudo teu, é tudo teu, é tudo teu. A fazenda é tua, o gado é teu, o que é que tu quer? Mas ele está ali orando, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor se manifesta naquele lugar, aleluia, luta com Jacó, que ele se agarra, e diz para aquela teofania, como se diz na teologia, Deus presente, lutando com Jacó, e ele declarando: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Aí Deus diz para ele: faz tempo que eu quero você que estava correndo. Aleluia. Me diga seu nome para que eu possa lhe abençoar. Vai dizer de novo que é Esaú, como você disse na cama, seu pai cego. Qual é o teu nome para que eu te abençoe? Aleluia. Eu queria te abençoar com a tua identidade certa. Eu queria abençoar você, e você fingiu ser o que você não era. Você mascarou, você driblou, você não quis ser você. Mas neste encontro aqui, quem é você? Aleluia. Porque aqui não é a cama do seu pai, aqui é Peniel, onde se vê face a face com Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Jacó sente a presença, a mudança, e ele grita: eu sou Jacó. Deus diz: faz tempo que eu sei. Quem não sabia quem você era você, mas faz tempo que eu te procuro, camarada. Faz tempo que eu queria ter esse encontro cara a cara, que você chega e diz: eu sou esse, quebrado, fragilizado, que tenho minhas fraquezas, Deus, mas eu te quero, me abençoa, senão eu morro. Aleluia. Eu não sou esse super-herói que pensam que eu sou. Eu sou esse fraco que tu sabe, que tu me conhece por dentro e por fora. Eu sou este homem quebrado, fragilizado, com o passado, vidas e caminhos
que me fez mudar. O meu nome é Jacó. Aleluia. Pronto para ser o instrumento em tuas mãos. Aleluia. Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus não está preocupado com orações bonitas, palavras decoradas, polidas. Deus está preocupado, mesmo que não tenha palavras, mas que tenha coração sincero. Com quem chega, se rasga, se desmonta e declara para ele os desejos que tem, que estão dentro, os segredos ocultos que ninguém pode ouvir, mas Deus conhece. Aleluia. Deus conhece a tua história, sabe os teus medos, os teus problemas, como o mundo tem cercado, torturado, mas Ele está aqui para abraçar, como abraçou Jacó naquela madrugada, quando o sol está pronto para chegar, e Jacó declarou: eu não te largo enquanto não me abençoares. E a voz de Deus brada e diz para ele: não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel, príncipe de Deus. Aleluia. Sabe o que significa isso? Herdeiro da herança, príncipe eleito, cidadão do céu, sacerdote santa, nação conquistada com preço de sangue. Jacó agora é Israel de Deus. Mas se você pode entender, de Jacó para Israel de Deus, ele entra no val de Jaboque sem mancar, mas sai com a coxa mancando, ferido na coxa. Isso é história de vida. Entrou de um jeito, mas saiu marcado, saiu ferido, mas ganhou um outro nome. E essa história, o que prevalece é encarar Deus cara a cara. Se você pode entender nesta noite, as conquistas de Deus é trabalhar o homem para que possa vê-lo cara a cara. Não importa as trajetórias, os caminhos, por onde vai circular. O importante é que a gente pare e possa vê-lo cara a cara. Que a gente possa parar no peniel de Deus e enxergá-lo como um Senhor reto e vivo para todo sempre. É o Deus que leva Jacó por uma história, ao ponto dele vivenciar tantos altos e baixos, ao ponto de entender que o seu filho primogênito da mulher amada, porque se não fosse os atrapalhos de Labão, José seria seu primogênito, mas os arranjos trouxe Rubens, trouxe Simeão, trouxe Levi, e José ficou lá atrás. Mas a Bíblia diz que a vida criou situações, levou José para o Egito. O coração de Jacó entendia que tinha perdido o seu filho, que estava morto, que desapareceu. 17 anos passaram, a fome apertou, o cerco chegou. Os filhos de Jacó chegam e dizem: pai, José está vivo. O teu filho que desapareceu, que tu pensou que nunca mais ia ver, ele está vivo. E Jacó diz: não brinque comigo, eu já não tenho mais estrutura nem idade para aguentar tanta emoção. E os filhos dizem assim: olha os carros, olha as caravanas que ele preparou para mandar te buscar. Ele disse que o melhor da terra é teu, tu vai habitar na terra de Gósen. E a Bíblia diz que ele, quando vê as caravanas, cria alma nova, entra dentro daqueles carros e parte. Chega agora em Bezerba e levanta novamente o altar e pergunta a Deus. Jacó agora pergunta a Deus e diz: Deus, eu desço para o Egito. E Deus diz: não temas, Jacó, para descer para o Egito e abraçar José teu filho. Jacó, eu sou Deus. Eu sou o Deus de Abraão, Jacó. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o teu Deus. Aleluia. Quando a vida deu aquele vendaval e você não entendia nada, eu estava no controle da situação. Assim como todas as outras vezes na Bíblia, que se levanta vento por nome de Aquilão, joga navio para um lado e para outro, e alguém diz: vai perecer tudo. O Deus de Paulo se levanta e declara para ele: ninguém vai morrer. Mas essa história é para que eu te entregue 276 almas que estão no navio. Eu quero te dizer que Deus tem peniel para a tua vida. Deus tem encontro marcado para a tua história. Essa história te conduzirá a ver a presença do Todo-Poderoso. Pode dar
triunfante. Aleluia. Glória. A prova disto é que todos os impérios tentaram, lutaram para calar, para impedir, para matar a igreja, mas a palavra de Jesus declarou: bateu, está selada, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. E como igreja do Cordeiro de Deus, estamos guardados, protegidos. Satanás pode se levantar com toda a sua fúria, que eu quero te dizer que contra a tua vida não vale encantamento, não vale tambor de macumba, não vale oferenda nas esquinas, porque é o Deus que cuida, Ele te guarda. Aleluia. Aleluia. Só tem uma coisa: levanta altares. Levanta altares para Ele. Não dá para sobreviver sem a comunhão. Cava poço, porque a sede é séria na terra e precisamos sobreviver. Vamos brincar de cava poço para não morrer de sede. Estamos em uma época vivendo de qualquer jeito, mas mocidade do Senhor Jesus, igreja amada de Cristo, não podemos viver de aparência. Há um jaboque para encarar. Aleluia. É por isso que tem tantos eventos, tantas igrejas, aleluia, tantos evangelhos sem Deus, com tantos nomes e vazio do evangelho. Mas nós não estamos aqui para ser atores. Não viemos aqui para fazer um show, viemos aqui para agradecer a Ele, porque Ele é o autor da nossa história, Ele é o dono da nossa vida. Evangelho não é simplesmente emoção de momento, Evangelho é transformação de vida. Aleluia. Aceitar Jesus é abrir mão do mundo e do pecado e aceitá-lo como remidor das nossas vidas. É por isso que Jacó, nos últimos dias, depois de comparecer no Egito, e Faraó perguntar para ele: quantos são os anos da tua vida? Sabe qual é a resposta dele? 130 anos, poucos e mal vivido. O evangelho de hoje é: como é a sua vida? Deus tem me abençoado, eu tenho prosperado, tenho um carro, piscina e avião. É um materialismo sintonizado que Deus pode abençoar, a gente sabe, mas essa não é a base do evangelho. Evangelho é El Shaddai. Aleluia. Evangelho, ele é a nossa bandeira. Se Ele quiser abrir as portas para você, não tem quem impeça. Ele vai alargar as fronteiras e não tem Satanás do inferno que possa impedir. Porém, se Ele quiser provar e colocar labão na tua frente, Ele te alimenta e te sustenta e te conduz, e Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. E já no leito, no último momento, na terra de Gozen, já desfrutando das bênçãos de Deus, Ele manda chamar José, o seu filho da esposa amada. E quando ele está ali, ele diz assim: José, quando eu cheguei na terra de luz, Deus falou comigo. Sabe o que é isso? Isso é avivamento, é trazer à memória o que Deus fez. E ele conta exatamente tudo que falamos nesta noite. Ele diz assim: Deus falou comigo e me disse que me abençoaria no caminho. Você percebe que o evangelho não tem nada de mistério, que o povo impregna e faz um negócio que a gente não entende. O mistério do evangelho é Jesus. Foi por isso que João disse: o verbo se manifestou, se fez carne e encarnou. Aleluia. E se revelou entre nós. O mistério do evangelho é Cristo. Glórias a Deus. Ele disse: Deus falou comigo em luz e disse que me abençoaria, que me traria a este lugar e me levaria de volta. Agora eu quero te dar como herança uma porção dobrada. Aleluia. Nós vamos parar neste ponto, quando ele declara para José que a porção de José é uma porção dobrada. Ele chama os dois filhos de José, Manassés e Efraim, que no caso era neto e não participaria das tribos. Mas Deus muda a história. Aleluia. Quebra os protocolos e faz o que Ele quer. Aleluia. E quando ele chama Manassés e Efraim naquele dia, ele diz para José: os filhos que tu tiverem depois são teus, porém esses são meus. Você entende? Deixa eu te dizer,
José é o filho primogênito da esposa que Deus tinha para a vida de Jacó. Apareceu outra por arranjo de Labão. Então Rubens nasceu primeiro de Leia, mas a esposa da vida de Jacó era Raquel. O seu filho primogênito seria José, e esse recebe porção dobrada na terra da promessa em Canaã, porque mesmo sendo príncipe dentro do Egito, herança era a terra da promessa, Canaã. Aleluia. Você pode ter tudo, mas a herança é um tesouro certo no trono da graça, ao lado de Cristo. A salvação é o fim da nossa fé. Aleluia. Pode perder tudo, mas se a gente não perder a fé, a gente não perdeu nada. Se você entendeu esta palavra, eu quero te dizer que hoje há oportunidade para você fazer parte dessa herança. Onde está uma pessoa que entendeu esta palavra e quer aceitar Jesus como Salvador da tua alma? Venha a Cristo em nome de Jesus. Ele está cá e te chama. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o Deus que escreve a nossa história e nos conduz pela estrada da vida. A tua história está na palma da mão de Deus. Anda confiando que o mínimo que Deus tem para a tua vida é melhor. O mundo está aí para matar, para roubar e destruir, mas Jesus tem o melhor. Onde está você? Venha em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos que puderem observar, se tem alguém que ainda não é evangélico ao seu lado, convida, chama a aceitar o Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos dar uma herança maior, que é os céus, onde o mundo batalha todo dia para roubar, mas Jesus garante que ninguém toma aquilo que Ele nos prometeu, e que a igreja de Cristo, ela marcha triunfante na terra. Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus.